Você tem acompanhado o trabalho do vereador que você ajudou a eleger nesse mandato que começou lá em 2017 e termina no final deste ano de 2020? Bom, a sua chance de fazer isso agora no encontro parlamentar. A conversa de hoje é com a vereadora Alessandra Lucchesi. Tudo bom, vereadora? Bem, obrigada, Carol, pelo convite. Então vamos fazer um balanço desse mandato, prestar contas do que aconteceu aqui na Câmara, começando pelas suas realizações como vereadora. Teria como você destacar algumas das mais importantes nesse período? Por exemplo, 3, a gente está trazendo um número só para ajudar a destacar realmente o que ficou mais relevante. Eu acho que de todas as ações que a gente faz, né, das demandas que a população nos apresenta, eu acho que aquilo que eu contribuí mais, eu acho que foi mais forte e tal, foram as audiências e as reuniões públicas. Eu acho que eu fui uma vereadora que trouxe bastante, a casa aberta à população para temas muito importantes, temas muito complexos, até pesados. As pessoas falaram: Alessandra, parece que você está se tornando uma vereadora até meio dramática de tantos assuntos difíceis que você tem trazido. E foi essa busca que eu vim mesmo fazer aqui nesse cargo de vereadora. Então nós falamos sobre violência feminina, um tema que já era trabalhado na Câmara, mas a gente abriu muito mais vezes. A violência sexual infantil, que é uma coisa que na educação a gente sentia muito nas escolas, essa violência ao menor, ao adolescente. Então foi uma coisa que tem, inclusive, dado um trabalho contínuo nas ações que eu tenho realizado. Tanto é que em março, agora nós vamos ter uma ação bem grande sobre isso. O suicídio, Botucatu aí estava sendo apontado como uma situação muito complexa nesse sentido. Então foram contribuições de temas. O autismo foi uma coisa muito bonita também. Um grupo muito escondido, um trabalho maravilhoso sendo feito e que ninguém tinha dado um olhar para isso. Também um grupo e um trabalho de reconhecimento de várias conquistas que a Câmara contribuiu com eles, que continua esse ano. Então é bonito também de ver. Então eu acho que essas temáticas em reuniões públicas fortaleceram bastante esse trabalho. Trabalhar com leis, fazer leis é uma coisa que para mim foi muito diferente, um aprendizado grande. E fazer leis, o que para mim foi muito interessante na construção de leis. Uma demanda que às vezes vem individual de uma sociedade, você perceber e estudar se ela pode ser coletiva. Que quando você forma uma lei, você constrói uma lei, ela se torna para todos. Então, você fazer um estudo para que ela seja coletiva, de interesse comum a toda uma sociedade, eu acho que também foi bem interessante. Nós fizemos a lei de pichação, fizemos uma lei também sobre a lei sobre doenças renais, que a Unesp veio me procurar, tinha uma solicitação há 3 mandatos atrás, que eles tentavam fazer uma situação. Então, a gente precisa estudar muito a matéria para a construção de uma lei. Para viabilizar. Para viabilizar. O suicídio mesmo, em reunião pública, a demanda que veio é que nós temos pontos em Botucatu críticos em que o suicídio acontece. E eles queriam, todo esse grupo que trabalha com isso, que nesse ponto tivesse um espaço em que a pessoa parasse ali e tivesse um telefone que ele pudesse ligar pedindo socorro, ou uma placa com uma boa referência de que ele regredisse aquilo que ele estava querendo fazer. Então, uma lei também interessante que a gente construiu. Então, acho que as construções de leis, a elaboração de leis foi uma situação muito bonita também sendo feita no meu mandato. E talvez todo o apoio, às demandas da Prefeitura, do Executivo, que traz para nós aqui na casa, e a gente tem que estudar para viabilizar. Então, acho que a Câmara também teve essa grande força, junto aos vereadores, de fazer esse filtro, e essa transparência da Prefeitura, das ações do Executivo junto à sociedade. Então, acho que eu contribuí um pouco com isso também. Sim, e você cita bastante essa questão da continuidade, dessa interlocução entre sociedade, Câmara e até o Executivo. Então, além da gente destacar o que você fez de maneira individual como mandato da vereadora, o que você destacaria também como uma atuação geral da Câmara? O que essa Câmara desse mandato 2017-2020 deixa de importante para a cidade? Eu acho que a Câmara, e a gente conhece isso quando vem para cá, ela não desampara. Então, não é porque nós estamos... por exemplo, eu trabalhei muito com a perturbação de sossego.
né? Também foi outra releitura de legislações existentes. Então eu sou muito questionada, né, sobre perturbação de sossego. E a Câmara não regride, ela não é porque ela já tem a legislação que ela não continua dando apoio. Então vocês mesmos da TV Câmara foram muito parceiros quando nós tivemos a campanha aí do silêncio em relação às motos, né? Muito som, volume alto. Então a gente continua, né, trabalhando em ações que possibilitem que aquilo diminua. Então nós vamos ter sempre problemas de perturbação de sossego. Para não deixar morrer também. Vai crescendo, né, e problemas novos vão aparecendo, e daí a gente vai dando na Câmara as possibilidades de novos atendimentos. Eu acho que essa é a nossa grande... Nunca acaba, né? O trabalho nunca acaba, as pessoas sempre nos questionam, mas viu, não tem a lei? Tem, só que a lei ela é vigente e ela é aplicável quando a sociedade vivencia a legislação. Então nós vereadores fazemos tanto a fiscalização do executivo de ações possíveis, como também o acompanhamento dessas legislações aplicáveis à sociedade. Acho que é isso que a gente faz bastante. Então a violência infantil, ela não acabou. É porque nós fizemos uma reunião pública, que eu trouxe o tema para a Câmara, né? A legislação está aí, só que daí demanda para nós a continuidade. Então nós temos o NASF super parceiro, a Prefeitura acolheu a demanda do CAPS infantil, uma luta imensa durante todo esse ano para que o orçamento conseguisse caber agora, né? Para a gente ter o CAPS infantil sendo atendido agora nesse ano de 2020. Então são ações que a gente desperta, acorda o executivo muitas vezes, e daí a gente vai acompanhando esse trabalho para que as ações venham sendo acontecendo mesmo, né? Tenha uma concretude de tudo aquilo que foi pensado. Então, um trabalho contínuo por isso. E nesse trabalho que não termina, que não para, de maneira pessoal, o que você acredita que tenha sido um grande aprendizado nesse mandato, nesse tempo? E o que foi também um desafio ou uma dificuldade que você teve que enfrentar e superou? Eu acho que a dificuldade, né, vamos começar por mais difícil. Tá. A dificuldade, ela foi entender realmente todas as outras áreas, né, para que eu pudesse contribuir. Então, eu precisei de muito estudo. Então, quando nós trabalhávamos, por exemplo, campanha de trânsito, eu não trabalho com mobilidade, né? Minha área era educação. Então eu tive que estudar muito sobre as legislações, né, de trânsito, de mobilidade, para poder contribuir com alguma coisa. Da mesma coisa a saúde, doenças renais. Eu nunca trabalhei com doenças renais. Então quando a doutora Jaqueline veio me procurar, eu tive uma aula sobre doenças renais para eu saber como que a Câmara, dentro de uma legislação, poderia acolhê-las. Então, cada ação, cada documento, cada requerimento que a gente faz aqui, eu acho que é legal a população saber disso. A gente apresenta 5 requerimentos por semana, né? Ou moção. Para você fazer esse documento, você precisa estudar esse assunto. Senão você não sabe como pedir. E nem para quem pedir. Ou também nem fica o que pode pedir. Ou fica um documento vazio. Fica um documento sem... vazio, ele nasce morto, que a gente fala aqui, né? Nasce morto. Daí se nasce morto, não vai ter uma ação, um reflexo positivo. Então isso foi um grande aprendizado. Saber quem é que trabalha com aquele assunto, aonde pedir, como fazer os encaminhamentos. Inclusive todo o grupo aqui interno, né? A secretaria de vocês aqui da casa, toda a parte administrativa da casa, nos ajuda muito nisso. Porque como vem com uma experiência já de muitos anos, né, trabalhando com isso, eles sempre nos ajudam nesse sentido. Não, pede para tal pessoa que é responsável por isso, não, vamos encaminhar para lá. Então, eu acho que esse grupo de apoio que a gente encontra aqui nos fortalece nessa situação. O desafio se transforma num aprendizado também. Exatamente. Bom, e a gente falando também do que a Câmara deixou para a cidade, o que você gostaria de deixar como marca para Botucatu após... Bom, a gente ainda está terminando esse mandato, ainda tem um tempo, mas lá no final de 2020, como você gostaria de ser lembrada pelos botucatuenses? Eu acho que, né, marca, assim, não vejo assim, uma necessidade de um carimbo, né, Alessandra tal pessoa, mas que todos tenham, né, a lembrança de mim como uma vereadora de muita responsabilidade, de muito comprometimento, de muito estudo, de tudo aquilo que me trouxeram, né, eu sempre acolhi com muito respeito, né, às vezes as pessoas falam assim, nossa, vocês pedem lombada, né? Eu acabo nem pedindo lombada, bem da verdade, mas vou usar esse exemplo. E de repente a lombada para toda a sociedade é uma coisa tão pequena,
Mas para aquele morador que está sofrendo, né, a dificuldade dessa mobilidade dentro da frente da casa dele todos os dias é um super problema. Né? Então, eu acredito que tudo aquilo que a gente faz aqui, e vou continuar fazendo, é valorizando a preocupação, a necessidade de cada um de vocês que venham nos procurar, né? E fazer de tudo, né? De todo o meu estudo, de toda a minha dedicação e comprometimento para que vocês consigam atender, né, a necessidade de vocês seja resolvida. De cada um e coletivamente. De cada um e coletivamente. E agora, então, para terminar, falando diretamente com esse pessoal que está assistindo, ou às vezes nem tem o costume de acompanhar tanto a Câmara e está aproveitando 2020, que é um ano importante no cenário político, principalmente municipal, que recado você gostaria de deixar para eles sobre a Câmara? O que eles deveriam saber sobre a Câmara e sobre essa relação do Legislativo com a população? Eu vejo a Câmara como um filtro, né? Eu acho que todos nós aqui recebemos a população, trabalhamos essa coisa individual e coletiva, fazemos esse filtro, né? E fazemos a ligação com o Executivo. Do mesmo jeito que nós temos essa porta de entrada, que é a população para nós também temos o processo inverso. Eu acho que nós também temos o Executivo que traz para nós a demanda que ele tem, né? Que eles também têm as demandas e nós também temos que trabalhar em cima de legislações que são feitas pelo Executivo, né? E a gente filtra e dá transparência para a sociedade. Então, essa transparência para a sociedade, essa pode ou não pode, está certo ou não está certo, eu acho que é a grande função da Câmara Municipal de Botucatu, né? Na pessoa dos vereadores, que somos votados, né, eleitos para esse tipo de função, eu acredito que esse grupo tem feito com muita maestria, né, com dificuldades, com aprendizados, mas com muita responsabilidade junto à sociedade. Obrigada, vereadora Alessandra, pela conversa. E vamos deixar o convite, então, para quem está assistindo acompanhar esse grupo de vereadores, a vereadora agora também em 2020. Eu sou a Carolina Vieira e esse foi o Encontro Parlamentar.